Então, bom dia. Bom, vou pedir, para não acontecer aquilo que sucedeu ontem, que me digam se está a chegar tudo bem com a imagem e com o som. Basta apenas que me façam isto ou isto, que é para não termos os problemas de ontem. Bem, já reparou, isto está uma primavera muito envergonhada, mas não nos impede de fazer o nosso trabalho. O que é que eu tenho para si hoje? Olha, duas coisas. Tudo ok, diz o Edgar Costa e o José Luís. Muito bem, muito obrigado pela ajuda. Então vamos a isto. No período antes da ordem do dia, tenho aqui dois assuntos. Um deles, que não tem a ver diretamente apenas connosco, tem a ver com umas declarações da comissária que tem o mercado interno, o empreendedorismo e as PME. Uma senhora chamada Bienkowska. Eu confesso que Elżbieta Bienkowska. É difícil dizer o nome. A senhora ontem virou-se numa entrevista à Bloomberg e diz assim: os carros a diesel estão acabados. Dentro de poucos anos a tecnologia vai desaparecer. Bem, eu não sei se esta senhora é engenheira mecânica, se estudou bem o tema, ou se é mais uma daquelas burocratas de Bruxelas que caiu de paraquedas na comissão sem ter qualquer experiência empresarial. Mas e porquê é que eu digo isto? Porque, repare, há dias a Bosch veio dizer que tinha criado um sistema para limitar as emissões de dióxido de azoto, que é o problema de NOx, que é o grande problema das emissões dos carros a diesel. Porque se formos ver, os carros a diesel, em termos de emissões de CO2, são mais eficientes que os carros a gasolina. Portanto, isto é uma moda. Dizer mal do diesel é uma moda. E depois o Dieselgate, como se recorda, em 2015 veio acelerar tudo isto. Mas enfim, qual é o problema aqui? São vários. Primeiro, olhe para as empresas na Europa. A esmagadora maioria das frotas das empresas são a diesel. Imagine o que é que acontece quando uma responsável vem dizer isto de um momento para o outro. Número 1. Número 2. Alguém acredita que é possível fazer reformas de acabar com os diesel e passar para gasolina ou gás natural, que foi o trabalho que eu fiz ontem, eu recomendo que vejam. Ou então mesmo para os elétricos de um dia para o outro. Alguém acredita nisto? Já agora, a senhora por acaso já se informou para ver que não existe capacidade instalada na Europa para carregar baterias de carros elétricos só com renováveis? Ou a senhora acha que vamos carregar baterias com centrais que estão longe das cidades, mas a queimar combustíveis fósseis? Isto é uma estupidez, dito desta maneira. Mas a sensação que me dá é que estas pessoas, das duas uma, não têm dois dedos de testa, ou então vêm dizer estas coisas, sim, que lhes apetece, sem terem estudado os temas, sem se terem documentado como deve ser. Até porque esta história da tecnologia é uma coisa que muda com muita facilidade. E, portanto, se as marcas quiserem e gastarem dinheiro na limpeza dos motores diesel, isto é tudo uma questão de tempo. E agora mais um pormenor. A senhora sabe quantas fábricas de automóveis na Europa empregam pessoas que trabalham nos motores de diesel? Está a ver. Esta malta faz as declarações e diz coisas de uma forma mais estúpida e mais leviana e mais tonta possível. Enfim. Vamos, já mais um ponto em relação ao ISV. Ontem, recorda-se que dissemos que o preço dos automóveis podia disparar a partir de setembro. O Ministério das Finanças diz que está disposto a mexer no ISV. Por menor, não disse quanto. E, sobretudo, não disse se vai baixar depois o ISV ou vai mexer no ISV de maneira que os preços dos automóveis fiquem inalterados a partir de setembro. Eu suspeito que não. Mas se me enganar, pedirei desculpa. Segundo ponto. A Polícia Judiciária, ficámos a saber ontem no julgamento relativo ao Manuel Vicente e aquele senhor Orlando Figueira, terá ligado o Manuel Vicente ao caso FISE com uma busca no Google. Ouvimos isto no tribunal ontem. Está a ver como é que às vezes se abre o flanco, como é que a justiça abre o flanco. Isto deu logo ao Orlando Figueira espaço para se vir vitimizar perante os meios de comunicação social, nomeadamente perante as televisões. E com razão, não é? Porque se isto foi feito desta maneira, bem, só temos a temer pela forma como às vezes se exerce a justiça em Portugal. Mas enfim, vamos lá aos nossos pontos de hoje. O primeiro. Soubemos ontem que o Governo vai criar uma checklist para todos os candidatos a ministro. Dá vontade de rir, não dá? Bom, vamos lá recuar no tempo. Lembra-se do Galpgate?
os convites a secretários de Estado que viajaram às pensas da Galp para ver os Jogos de Euro 2016. Aquilo originou várias demissões no governo. Não é? João Vasconcelos, Fernando Rocha Andrade, bem, e inclusive foram constituídos arguidos. O que é que nós ouvimos na altura? O governo dizer, ficou todo muito incomodado, não é? O governo veio logo a correr dizer que ia elaborar um manual de procedimentos para evitar que estas coisas acontecessem no futuro. Bom, você conhece o manual de procedimentos? Já agora, faz sentido criar um manual de procedimentos? Bem, vira o disco, face B, para aqueles que se lembram dos discos de vinil. Agora que aconteceu o caso com Pedro Cisa Vieira, Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, vem novo manual, porque esta checklist não é mais do que um manual. O que é que esta checklist pretende fazer? Dizer assim, olha, se você é candidato a ministro, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo e aquilo outro, e tem que ter cuidado com isto, com aquilo e com outra coisa qualquer. Bom, eu tenho uma sugestão para o Primeiro-Ministro. Olhe, mande fazer uma checklist também de como é que os governantes devem comer à mesa. Mande fazer uma checklist sobre como é que se devem vestir. Já agora, qual é a roupa interior que também devem usar. Pronto, olha, já agora, não quero mandar fazer uma checklist de como é que eles devem portar em público. Mais uma, não quero fazer uma checklist de como é que se devem portar com as famílias, as namoradas ou os namorados em público. Bom, já percebeu. Isto é uma estupidez. Isto é populismo. Isto é aquilo que o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão, num programa Think Tank há 2 semanas, disseram que é quando acontece alguma coisa, nomeadamente problemática, os governos têm que dizer alguma coisa. Têm que dizer alguma coisa. E normalmente, ou têm que dizer, ou têm que fazer qualquer coisa. E normalmente o que vêm dizer ou fazer é uma estupidez. Porque dá a sensação que têm que aparecer para falar e para mostrar que estão atentos e que vão fazer qualquer coisa. Nem que seja para fazer burrada. Isto é uma estupidez. Quando uma pessoa vai para um governo, não é preciso ter uma checklist para saber que não pode fazer isto, ou não pode ter aquilo, ou não pode ter esta ou aquela incompatibilidade. Não é preciso uma checklist para isto. Sobretudo quando são pessoas ligadas à lei. Mas mesmo que não sejam pessoas ligadas à lei, tem de haver alguém nos governos, ou então que está a aconselhar estas pessoas que façam isto. Não é preciso checklist para isto. Sabe porquê? Porque um dia destes a gente começa a fazer checklist para tudo e mais alguma coisa. E isto é uma estupidez. Não tem ponta para onde se pegue. Bom, segundo ponto. Já que estamos a falar de checklist, não era bom o Sr. Primeiro-Ministro mandar fazer uma checklist para evitar situações como a que vive neste momento o próprio Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Eu explico. Lembra-se da mais-valia de 45 mil euros em 11 meses? Lembra-se da queixa da ex-proprietária do apartamento que o Primeiro-Ministro comprou? Sim, foi Primeiro-Ministro, não era secretário-geral do Partido Socialista, como a gente às vezes costuma ouvir dizer. É que, repara uma coisa, era bom, entre as situações de Pedro Cisa Vieira e esta do Primeiro-Ministro, esta é mais grave. Até porque a senhora já se queixou, bom, que ela acabou por não ficar com aquela mais-valia. Ora bem, isto é que é sério. Já agora, o Primeiro-Ministro não quer mandar fazer uma checklist para evitar situações destas no futuro. É que, a mim cheira-me que quem faz isto não devia ser Ministro, quanto mais Primeiro-Ministro. Se calhar, para isto é que valia mesmo a pena uma checklist, não acha? Bom, sigamos para B. 3. Eu vou ler o que é que diz a manchete do Público hoje. Que é para não haver dúvidas daquilo que estou a dizer. O Público diz assim: universidades travam a entrada de novos médicos de fora da União Europeia. Quase 7% dos médicos que exercem no SNS em Portugal, Serviço Nacional de Saúde, são estrangeiros e a maioria é de fora da União Europeia. Porém, no último ano, as faculdades de medicina não aceitaram novos processos de reconhecimento. Bem, eu acho isto preocupante. E a mim o que me dá a sensação é que é defesa de mercado, cartelização. Ou seja, privilegiar médicos no determinado espaço. Bem, isto quer dizer duas coisas. Das duas, uma. Ou nós duvidamos de tudo aquilo que vem de fora do espaço da União Europeia, o que não me parece que esteja minimamente correto, e já vou explicar porquê. Ou então, a gente está mesmo só a defender quem
se forma no espaço da União Europeia ou então, mais concretamente, em Portugal. Ora, isto está errado. Porque suspeito que não somos apenas nós, nem as universidades de medicina do resto da União Europeia que sabem ensinar medicina. Eu percebi pelo artigo que está aqui em causa uma série de pessoas, inclusive descendentes de portugueses, formados na Venezuela. Bom, se nós duvidamos do sistema de ensino de medicina de outros países, seja a Venezuela ou outro qualquer, então é melhor assumir isso. E então é melhor que o Ministério da Educação / Ministério da Saúde manda analisar tudo aquilo que é até formação e diga assim, olha, vamos fazer uma lista negra dos países que não podem formar médicos. Ou melhor, que formem médicos, mas nós não podemos aceitar. Porque senão fica a suspeita e fica a dúvida de dizer, bom, não, nós temos acordo com este acordo de país, olha como a história da justiça com Angola. Nós temos o acordo com Angola, mas depois dizemos assim, não, a gente duvida que o processo de Manuel Vicente seja bem julgado em Angola. Bem, se a gente duvida, é melhor não ter o acordo com Angola, não é? Bom, aqui é a mesmíssima coisa. Até porque é injusto para as pessoas depois que estão nesta situação. Mas, repara, então quem é que anda a gritar que não há médicos suficientes em Portugal? Quem é que anda a gritar que não há enfermeiros suficientes em Portugal? Já viu isto? Já agora, viu os números que mostram que 17 mil médicos e enfermeiros emigraram de Portugal desde 2014? Repara, 2014 já era o ano da recuperação. 2015 também, 2016 também, 2017 ainda mais, não foi? Mas emigraram 17 mil médicos e enfermeiros. E já agora é assim, eles não pararam de emigrar em 2016, 2017. Então é que a gente fica? Já se esqueceram, fofinhos? Já se esqueceram de como se atiravam aos imigrantes e à imigração e à malta que saía em 2014 por aí adiante? Já? Bom, vamos seguir para bingo. Então é assim. Quarto ponto. Eutanásia. Eu tenho evitado pronunciar-me sobre isto porque acho que há casos limite em que faz sentido dar a possibilidade das pessoas tirarem a sua vida. Olha, vão morrer dali a dias ou meses e não querem continuar a viver. Eu até percebo algumas coisas destas. Agora, alguma coisa está mal numa sociedade que passa a vida a gritar contra a falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde e a criticar tudo e mais alguma coisa e depois põe a debate 4 projetos de lei que vão hoje a votos na Assembleia da República sem um debate suficiente, transversal, esclarecedor, aprofundado, claro, limpo, numa sociedade como a sociedade portuguesa. Bem, eu admito todos os pontos de vista, aceito. Agora, a leviandade com que está a tratar o tema, a leviandade que foi a discussão, quase envergonhada, estilo, deixa-me lá ver se a gente faz passar isto rapidamente, estamos no final da legislatura, porque isto agora vai à pressa, não vai haver um debate muito grande, a malta nem sequer se vai perceber do que a gente está aqui a debater, e depois, já evitamos de levar o problema à próxima legislatura. Sim, porque se isto for chumbado agora, vai à próxima legislatura. Bom, a pressa com que isto está a ser feito está bem expressa na forma como a esquerda está muito preocupada pela informação dada pelo Expresso no fim de semana que o Presidente da República, se isto passar, vai vetar o diploma. Primeiro, eu não sei se passa. E eu espero sinceramente uma coisa. Depois do que eu vi, do debate sobre isto, muito pouco esclarecedor, eu espero que hoje a Assembleia da República não deixe passar esta lei. Isto são coisas demasiado sérias, são coisas demasiado graves para a gente aprovar uma lei com este nível lamentável de debate que aconteceu em Portugal, não é nos últimos meses, é nas últimas semanas. E não me chega declarações inflamadas, nomeadamente de certas figuras pseudo-intelectuais da sociedade portuguesa, para justificar uma coisa destas. Não me serve. Bom, último ponto. Eu ontem prometi falar de Itália. E vou falar de Itália. Já reparou no disparo dos juros da dívida pública portuguesa? Ontem chegaram a 2,1%. Você dirá, não é muito? É. Vá lá fazer contas e veja a quanto estava há um mês e veja quanto é que está agora. E depois faça contas ao impacto que isto tem nos juros, no custo de financiamento da República Portuguesa. Bom, isto tem implicação com outra coisa, que é, já viu como é preciso nós termos as mesmas contas públicas em ordem? Mas eu vou deixar isso para outra ocasião, porque já estamos com muito tempo de programa. Mas há uma coisa que quero dizer. Isto afeta-nos e a sério. E porquê é que nos afeta? Porque a Itália tem uns malucos que estão prestes a chegar ao governo, que estão muito empenhados em tirar a Itália do sistema monetário europeu. Qual sistema monetário europeu? Do euro. Inclusive, é um Ministro das Finanças, que é outro maluco, que nunca não tem espelho, mais um intelectual, mais um professor universitário, não tem experiência nenhuma,
e é um defensor, é um eurocético, defensor da saída da Itália do euro. Ora, isto é um desastre. Mas a Itália está-se a preparar, com aquele governo, para pedir perdão de dívida. Repara uma coisa é a Grécia pedir perdão de dívida. Uma coisa é Portugal pedir perdão de dívida. Outra coisa é Espanha ou então a Itália. O volume de dívida em circulação é brutal. Ora, isto significava uma coisa, a falência de bancos e a falência de um país. Está a ver? É por isso que os mercados estão preocupados e estão a puxar os juros para cima. Mas isto tem uma outra implicação, como eu lhe disse há bocadinho, muito feia para a esquerda. Mas essa eu vou guardar para outro dia. Está bem? Olha, vou ficar por aqui. Quero agradecer-lhes ter estado desse lado. No final, vou-lhe só mesmo pedir para pôr um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até amanhã, às 8 da manhã. Com licença.